fiquei com a hora de dormir. Então, é o item 38 e 39. Dessa vez eu vou ler a prece antes de fazer a leitura, o texto auxiliar, porque da outra vez eu falei tanto que eu esqueci de fazer as preces do final do tema. Né? Dessa vez eu vou fazer antes. Né? E acabou que ninguém lembrou e eu fiquei sem fazer. Eu vou ficar lendo o parágrafo e a gente vai pensando um pouquinho, e a gente vai fazendo algumas reflexões, e no final eu faço a leitura dos Missionários da Luz, que é o capítulo 8. Eu tentei ver se eu cortava algumas partes dele para ler no final, para não ficar longo, mas é tanta coisa importante que fala no texto que no fim eu não consegui cortar nada. Né? Mas vamos ver quanto é que vai estar o tempo, aí a gente pensa como é que a gente vai fazer. Se vai dar tempo de ler todo, ou se não vai dar tempo. Mas acredito que vai. Então, eu vou iniciar. A hora de dormir. Prefácio. O corpo repousa durante o sono, mas o espírito tem necessidade de repousar. Não tem necessidade de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende parcialmente da matéria e goza de suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Naquilo que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Aura ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporada do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Então, esse primeiro momento, é bom a gente fazer a reflexão sobre essa questão do plano espiritual e do nosso sono. André Luiz, ele ajuda muito a iluminar essa questão, por isso que eu peguei um livro dele, sobre tudo que acontece no plano espiritual. A gente sabe que lá tem hospitais, a gente sabe que lá tem cursos, tem trabalho, tem evolução também no plano espiritual. Então, se você, nesse momento do sono, você consegue ir para o plano espiritual, quantas coisas você pode aprender e quantos irmãos você pode ajudar. Muitos relatos de próprios espíritos encarnados que ajudam espíritos de outros encarnados também no plano espiritual. Eu já contei, eu acho que eu já contei, mas eu vou falar aqui, Eu tive uma experiência dessa, eu encarnada e minha avó ainda encarnada na época, porque ela faleceu de Covid há um mês. E eu dormi, e eu encontrei com ela, Ela também estava dormindo, e a gente, desdobrada as duas, a gente se encontrou, e a gente conversou, e ela chorou, e falou que estava triste, e a gente teve uma longa conversa, e eu acordei com aquele sentimento assim, parecia tão real, e liguei para a minha avó. E a minha tia falou, não, ela está dormindo, ela está dormindo desde tal hora, e ela chorou muito antes de dormir, ela está triste, não sei o que é. Quer dizer assim, eu tive a certeza que realmente eu tinha encontrado com ela, porque ela contou todas as tristezas dela nesse sonho, Então, foi uma prova para mim que realmente a gente tinha se encontrado. E assim acontece, Encontramos os desencarnados também, encontramos familiares que já se foram, encontramos nossos benfeitores, nossos mentores, Então, é isso que esse texto vem tratar, sobre tudo isso que acontece, Então, ele fala desse desligamento que a gente tem no sono, que a gente não se desliga totalmente, Mas é como se fosse uma preparação, vamos dizer, para um desencarne, porque nosso espírito fica preso ali só por um fio fluido, E a gente consegue ir para o plano espiritual. Então, a gente tem um ciclo de encarne e desencarne, todo dia, vamos dizer assim. E se a gente pensar que, assim, um terço da nossa vida a gente passa dormindo, então, claro que durante o sono a gente poderia também evoluir, Deus não faria que a gente perdesse um terço da encarnação da gente, dormindo, e que nada iria acontecer, que a gente não poderia ajudar ninguém ou alguém nos ajudar, não estaria de acordo com todo o pensamento dele de progresso, Então, uma pessoa de 75 anos, 25 anos dormindo, sem acontecer nada, não era possível. Então, esse primeiro momento ele vem falar sobre essa questão, Aí ele continua com o texto. Como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para o tratamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons. Busca de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso às suas inclinações. Então, eu peguei aqui, antes de continuar o último parágrafo, pegar a questão 402 do Livro dos Espíritos, e
pedir licença a Marcos, que ele que está trabalhando no Livro dos Espíritos, mas eu só vou ler um trechinho, nem vou ler a questão toda, né, só para dar uma claridade. Então, na questão do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, no 402, né, Kardec perguntou: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Aí os espíritos falaram: pelos sonhos. Saber que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Aí eu vou pular alguns parágrafos e vou mais para frente. Os espíritos continuam. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam da matéria. Tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obra que encontrarão prontos a morrer. Nessa parte ele fala sobre a questão do sono inteligente, né? Os espíritos estão falando. São aquelas pessoas que aproveitam esse momento realmente para crescer, para tentar se melhorar, para tentar ajudar. Então eles falam que esses são os sonos inteligentes, né? São as pessoas que buscam sono inteligente. E que esses, quando morrerem, podem ver coisas construídas, né, por eles lá no plano espiritual, né, dos trabalhos que eles edificaram lá. Mas aí, ao mesmo tempo, no decorrer do texto, ele fala das pessoas que não buscam essa melhoria, né? Que essa questão trabalha muito a questão do bem viver, né? Sobre as pessoas que têm um trabalho bom aqui na Terra e conseguem também aurir um bom trabalho lá no plano espiritual, né? Porque não tem cabimento de uma pessoa na Terra, né, trabalhar cheio de coisas negativas, de equívocos, e 10 minutos antes de dormir, fazer uma oração e estar lá em cima trabalhando pelo bem dos irmãos, né? Não existe, né? É um sono inteligente que é trabalhado durante o dia e durante a noite. Aí ele fala também sobre a questão dos espíritos que vão para os planos mais baixos, né? É o que acontece, aí ele termina o que ele tinha falado antes, nos espíritos elevados. Aí, contudo, para a massa dos homens, que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza que já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, ou chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocíveis do que os proferem entre vós, né? Aqui ele fala sobre pessoas que usam tipo uma armadura moral, né, enquanto está aqui na Terra, mas quando se sente livre no plano espiritual, ele procura os planos mais baixos, as coisas mais vis, porque ali ele não precisa fingir, não tem fingimento no plano espiritual. Você é aquilo que você não vai conseguir fingir, né? Então ele fala isso, né? Por isso que eles falam que, mais do que eles professam, né, eles são, às vezes, são um verniz que passa por cima, né, da questão moral, para dizer que é uma pessoa boa, mas aí, naquele outro momento, ele segue para uns planos, né, mais perturbadores do plano espiritual. Então, eu vou voltar um pouquinho agora para o texto, né, para a gente terminar o último parágrafo do texto do Evangelho. Que aquele que se ache impenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos espíritos bons e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham se juntar a ele nos curtos instantes de verdade que lhes são concedidos, e ao despertar-se, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. E aqui o texto vem tratar um pouquinho sobre o que é o desligamento, sobre como a gente pode aproveitar, sobre as pessoas que não sabem aproveitar esse momento, e depois ele vem dizer o que você pode fazer para melhorar, né, durante o sono. Só um segundo que eu desmarquei a outra página. Bem, tem uma questão também que eu achei bem interessante para a gente ler, né? É 410. É 410A, no Livro dos Espíritos. Como ela é curtinha, eu vou dar uma lida. Porque essas questões são todas sobre a questão do sono, né? Porque eu não vou trabalhar com elas, né? Mas a gente vai trabalhar com Marcos todas elas, então a gente não tem que se preocupar. A partir das 400, aí até 412, vai ser sobre essa questão do sono, dos sonhos. Mas a 410A fala
De que servem essas ideias e esses conselhos, já que não lembramos deles e assim não podemos aproveitar? Né? Porque muito do que a gente vive no plano espiritual, a gente não consegue lembrar quando a gente retorna, né? Por questão do cérebro, da questão da matéria ser grosseira, a gente não consegue captar tudo que a gente está lá, né? Num outro nível, né? Mais avançado, livre do plano espiritual. Então, Kardec perguntou, e para que serve se a gente esquece a maioria do que a gente aprende lá em cima? Os espíritos falam, não raro essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Contudo, se na maioria das vezes o corpo esquece, o espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna, como inspiração de momento. Né? Então, assim, não se preocupe que não vai se perder. Né? Você vai ter uma intuição, você vai ter uma lembrança, e isso vai lhe ajudar. Muitos cursos que são dados no plano espiritual são para pessoas perderem medo, terem mais coragem, entender as questões da vida corpórea também. Então, isso tudo vai ajudar a pessoa no decorrer da sua vida, nos enfrentamentos que vão acontecer. Né? Eu lembrei de outra coisa também, que eu tenho uma amiga, que é a minha chefe do trabalho, tem uma das minhas amigas do trabalho que está assistindo, então não sei se ela sabe, mas aí a nossa chefe me contou uma vez que uma professora, ela é formada em Química, e que uma professora de Química passou uma questão que disse que nunca um aluno conseguiu resolver. E realmente a turma dela toda não conseguiu resolver essa questão. Ela disse que um dia ela foi dormir e ela resolveu toda a questão durante o sono. Ela, Cristiana, eu não sei o que foi aquilo. Eu consegui resolver tudo, dormindo, eu consegui fazer a questão. Quando eu acordei, eu fui direto para a caneta e comecei a escrever e respondi a questão, entreguei à professora. Ela não acreditou, porque já tinha acertado. Né? E a professora disse, olha, nunca ninguém acertou essa questão. E você, como você conseguiu? Ela disse, eu não sei. Eu dormi e meu cérebro começou a funcionar e eu comecei a responder a questão durante o sono, né? Na verdade, ali ela com certeza teve ajuda, né, de espíritos mais elevados que ajudaram no raciocínio e ela conseguiu responder aquela questão. E quando ela acordou, ela foi logo escrever, que era para não esquecer, ela disse. Né? Por isso que muitas vezes a gente acorda com aquele sentimento bom, aquela disposição, porque muitas vezes a gente está ali sendo aconselhada pelos espíritos, né, pelos bons espíritos, e você acorda energizada, né, acorda super bem. Como muitas vezes as pessoas acordam cansadas, né? Eu me lembro também, né? Eu acho que não tenho algum depoimento para falar sobre isso, mas Marcos acho que não chegou ainda, mas ele deu um depoimento uma vez no estudo. Ele falava que ele teve um desdobramento dele, que ele ficou ajudando os irmãos desencarnados, e ele disse que amanheceu bem cansado, né? Porque aqui no Livro dos Espíritos fala, né? Que muitas vezes, às vezes, o corpo se sente fadigado pelo trabalho, também lá, né? Mas a importância que se tem, né? Marcos Mello conseguiu ajudar espíritos desencarnados, ele estando encarnado. Né? E como eu falei, espíritos encarnados, às vezes, muitas vezes, conseguem ajudar os espíritos encarnados, até pela questão do fluido, da questão da ligação ainda animalizada da gente aqui, né? Presente no globo ainda, no orbe. Né? Então, como a gente pode ajudar outras pessoas durante o sono? Então, esse vizinho do Evangelho, ele vem tratar a questão da preparação, de elevar os pensamentos a Deus, para tentar se aproximar, né, mais das questões da energia do bem, da vibração, né, para que a gente possa atrair espíritos que estejam nessa vibração, né, porque muitas vezes a gente dorme tão perturbada, pensando em problema, a gente assiste televisão, aí vê um monte de morte, a gente fica perreada, né, com essa questão do Covid e tudo, e acaba atraindo, assim, né, espíritos que se aproveitam desse momento de perturbação da gente e acaba fazendo a gente, né, ter aqueles sonos meio que acordando, meio perturbado, enfim. Então, o texto fala um pouquinho sobre essa questão da gente se preparar para o sono, a gente fazer uma oração, né, a gente tenta se acalmar, tentar ter bons pensamentos, mas como eu falei, né, não adianta você passar o dia todinho, né, fazendo coisas que não sejam do bem e à noite fazer isso, né. É toda uma ligação. Tudo que você faz durante o seu dia, você tem que refletir ele durante a noite, né? Durante esse trabalho espiritual. Eu lembrei agora também que tem, só rapidinho, a questão 165 do Livro dos Espíritos, que também é pequenininha, eu não vou ler ela toda, só vou ler o trechinho. E fala sobre isso também, que ele fala assim, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. Né? Kardec quis saber se quem já tem um conhecimento sobre isso tudo, sobre essa questão do desencarne, do plano espiritual, da nossa ligação com o plano espiritual, se essa pessoa, na hora do desencarne, se isso facilita ter esse conhecimento. Aí os espíritos falam. Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação.
porém, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência, né? Então, quer dizer, não adianta você estudar o espiritismo, entender todo como é de desencarne, todas as questões que envolvem isso, se você não está ali praticando bem, porque é isso que vai lhe ajudar a desprender da questão material, né? Porque muita gente, quando desencarna, fica presa à matéria, né? Mesmo tendo esse conhecimento sobre o espiritismo. Então, não adianta, se você é egoísta, se você é orgulhoso, se você é ligado à matéria, mesmo com todo o conhecimento que você tem, você vai ter perturbações no desencarne, né? E é isso que os espíritos vinham dizer. Bem, eu vou ler a prece para não esquecer no final, né? E vou ler o texto que eu trouxe, porque eu vi que o tempo dá para fazer, né? Eu acho que eu falei corrida, o Antônio depois vai dizer que eu tenho que falar mais devagar. Mas eu vou fazer a prece agora e vou ler o texto dos missionários, que aí a gente tem uma visão, assim, bem ampla sobre essa questão dos cursos lá que são dados no plano espiritual, o que acontece com a gente, se realmente a gente vai fazer alguma coisa lá no plano espiritual. Esse texto é ótimo para esclarecer algumas coisas. Então, vou à prece. Então, a prece do Evangelho diz o seguinte: minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos, e os bons venham ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo da guarda, vaz que ao despertar eu conservo impressão durável e salutar desse convívio. É uma prece linda, eu acho que a gente pode trabalhar em cima desses princípios toda noite, quando a gente for dormir. E eu vou ler os missionários, capítulo 4. Então, André Luiz falando sobre o plano dos sonhos, né? No plano dos sonhos, capítulo 8. Deixa eu só clarear um pouquinho aqui minha tela do Kindle, que ela está escura. Bem, após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afago. Teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas da mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permitir, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Aí o Alexandre fala, sem dúvida, destina-se o trabalho de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta terrestre, né? Então, eram cursos que eram feitos para pessoas que estavam encarnadas e na hora do sono os espíritos iam assistir. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou, poderemos providenciar? Aí ele falou, imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduz os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigia naquela noite pequena assembleia de estudiosos e assim que nos vimos a sós, explicou solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível adotar os companheiros de conhecimento mais construtivos. E como julgasse útil, forneceu-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, e acrescentou gentilmente. Atendendo às instruções desta ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas do sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições, mas se alguns lavradores mais corajosos não dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de que iniciasse mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. E sorridente acrescentou, contamos em nosso centro de estudo com número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Então, ele fala que tem 300 pessoas lá, 302, né? Mais de 300 pessoas no curso, e só 32 pessoas realmente compareciam, assim, assiduamente para o curso, né? E o resto se perdia em outras coisas, né? E noites se verificavam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo a seduções comuns,
reduzindo ainda mais a frequência geral, em compensação de quando em vez ao comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conserva a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados ao efeito e observações ouvidas? Alexandre fala, né? Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando e valorizando-os, de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas instruções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelhado de potencial reduzido, dependendo muito da eliminação do seu detentor no que refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Deste modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas no teor daquela a que você assistirá nesta noite são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança a par de aquisição de novos valores educativos, né? Então, aqui ele fala que as pessoas, quando acordam, né, na crosta, né, quando acordam aqui no orbe, eles conseguem ter alívio, repouso e esperança, né? São sentimentos que brotam nele, apesar de ele lembrar de tudo que foi dado no curso. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato se congregassem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublime bênçãos de iluminação. O Alexandre fala, sem dúvida, né? Redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Se nossos amigos não se aproveitam das forças que lhe é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem e por ver se detestarem os sagrados deveres que o Pai lhe confiou, como operar por eles? Se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós. A observação era profunda e indiscutível. A este tempo, defrontaremos vasto edifício impressionada pelas linhas modernas, embora transportantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre. Mas, obviamente, por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento, se processa os serviços a seu cargo. Se o trabalho, respondeu ele atencioso, forem puramente consagradas entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas, e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou. Temos aqui uma nobre instituição espírita a serviço dos necessitados, dos tristes e dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nessa casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu, por intermédio de um venerável missionário do Cristo. Nossos trabalhos se desdobraram aqui com mais eficiência, relativamente aos fins a que se destinam.
Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para as instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcia, em pleno aconchego do lar. Muitas vezes, visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes no coração. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a morada simples de Pedro, então transformada em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações passeia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida, no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os tempos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas e escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicula a palavra de interpretação, mas onde a criança encontra rimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente, o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho amparo e a esperança. O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliados preciosos nas transformações dos parlamentos teológicos e academias de espiritualidades das catedrais de pedras em lares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras eludificações de orientador. Mas, nesse instante, trampunhamos o limiar. Né? Isso foi André falando. Verifiquei que faltava apenas 5 minutos para 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutivas da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre em sentido direto, mas também outros amigos trazidos ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós, com mais intimidade, um pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos, indagou o instrutor. O interesse afetivo, após trocar as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais. Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Então, assim, o texto é longo, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, né? Então, o Alexandre, né, que era o benfeitor, pede para Sertório e levar André Luiz para tentar encontrar Vieira e Marcondes, né, que eram os 2 que estavam faltando. E eles 2 saem em busca dos 2 irmãos que tinham que estar lá e não conseguiram chegar no estudo. Né? Então, deixa eu adiantar para ver se eu chego nessa parte. Bem, era bem grande, eu vou resumir, para ajudar, para dar tempo todo mundo falar. Então, eles vão em busca de Vieira. Quando chegam lá, na casa de Vieira, eles encontram Vieira dormindo, uma expressão perturbadora, né, como se ele estivesse sendo perturbado, com expressões de horror. E eles veem uma entidade ali, toda de preto, do lado de Vieira. E eles entendem ali, né, porque a entidade fala que está ali cobrando Vieira explicações, porque Vieira estava falando mal dele, né, estava criando inverdades sobre ele, né, sobre esse espírito. Então, ele foi lá tomar satisfação, né, que era o Barbosa, essa entidade. Então, naquele momento, ele explica isso para Sertório e para André, né? E, no momento, Vieira não podia, assim,
ajudar de outra maneira, se não decidindo acordar Vieira, né? Não podia levá-lo para o estudo, porque isso era uma decisão que cabia a ele, ele não devia ter sido influenciado pelo espírito, né? De uma maneira inferior. Mas acorda Vieira, que Vieira acorda, né? Pensando, meu Deus, que pesadelo horrível que eu tive com Barbosa, né? Eu fiquei esse tempo sonhando com ele em conflito, eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal, né? Então ele nem conseguiu se atentar que aquilo ali foi ele que atraiu aquela vibração, pelas histórias das inverdades que ele contou e da vibração que ele baixou ao falar do amigo dele. Então ele culpou a comida, né? Que ele tinha passado mal. E o André Luiz e o Sertório saem de lá e vão em busca do outro irmão, que também não tinha chegado, para entender o que tinha acontecido. Quando chegou na casa do outro espírito, eles viram que o espírito estava envolto com mais 3 entidades, 3 entidades femininas, e que eram de uma baixa vibração, né, de um plano inferior. Então, ele ficou tão envolvido pelaquela questão das mulheres, das questões dos prazeres, que ele não foi ao curso, né? Foi o motivo de ter faltado. E quando ele vê Sertório e vê André, ele fica com vergonha do que ele tinha feito, né? Porque ele tinha perdido o curso, porque ele tinha se distraído com as coisas ligadas aos prazeres, né? Sem ser coisas ligadas ao plano superior. Então, naquele momento, o André Luiz até fica sem saber como é que eles vão fazer, se ele vai levá-lo para o curso ou não também. E Sertório fala que ali foi uma escolha dele, né, e que ele que teria que resolver, porque também a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, você tem a decisão para tomar, com a vibração que você tem, e com os espíritos que você vai trazer, quando você vai para o outro plano, né, que é o que eu falei, às vezes você tem E todas essas pessoas eram pessoas que já tinham uma espiritualidade, já estavam trabalhando com a questão espiritual, né? Não eram pessoas que não tinham conhecimento nenhum, né? Mas mesmo assim eles se perderam ali, se distraíram, né? Dessas 300 pessoas, 32 iam para o curso e 2 já tinham faltado porque não conseguiram naquele dia, né, se desfazer dessa questão material ou se desprender dos níveis mais baixos de vibração. Então, André depois retorna para o curso, né, e entende essa questão do livre-arbítrio, sobre a questão das pessoas, né, se distanciarem do plano de evolução. Né? Então, acho que esse texto vai trabalhar um pouquinho essa questão do que acontece do outro lado. Né? Esse momento, André fala sobre esse curso, para encarnados, que é muito interessante, porque a gente sabe o que a gente pode fazer, tanta coisa que a gente pode fazer no outro plano, inclusive cursos, né, para nosso aprimoramento, né. Mas a gente sabe, como eu falei, né, tem hospitais, tem outros tipos de ajuda. Quando você desencarna, você pode estar ajudando irmãos suicidas, tem tantas pessoas necessitadas que precisam de ajuda. Então, a gente sempre lembrar que a gente está aqui, mas um terço da nossa vida a gente tem que estar lá em cima, trabalhando, melhorando, né? Muitas vezes a gente não está ligado a algum trabalho, porque às vezes você tem que estar um pouco mais evoluído para estar trabalhando lá em cima, né? Mas você pode ser ajudado, que é uma coisa que é importante para a gente gente pode receber, como disse a prece, bons conselhos dos benfeitores, coisas que vão nos ajudar no nosso dia a dia aqui, como encarnados, né, como nosso momento de vigília, a gente conseguir enfrentar problemas da nossa vida, né, com esses aconselhamentos, com essa vibração, com essa energia que a gente pode receber de lá. Né? Então é isso, eu diminui um pouquinho o texto é muito longo, mas ele é muito bom, quem puder ler até o final, assim, dá para tem muitas minúcias nele que é muito boa.